Olá, você, meu amigo plantonista, seja bem-vindo a mais uma aula do Grupo Évora. Nós acreditamos que o conhecimento transforma e na expansão do cuidado médico através da educação. Prazer, eu sou a doutora Fernanda Alves, sou médica cardiologista e cardio-oncologista e hoje o tema é um tema que eu tenho muita familiaridade, atendo bastante no box de emergência e quero trazer aqui para vocês, compartilhar um pouquinho dessa minha experiência. O tema de hoje é Síndrome Coronariana Aguda. Então, é um tema bastante desafiador do plantonista, do médico emergencista, e que você precisa estar apto a dominar ali no box de emergência. Então, passando aqui, vamos traçar os objetivos da aula, né? Vamos começar discutindo um pouquinho o caso clínico, falando o que é a síndrome coronariana aguda, trazendo as principais manifestações clínicas, como que a gente vai fazer o diagnóstico, como que eu trato essa doença, e por final vamos revisitar o caso clínico, discutindo ele, detalhando, trazendo uma proposta aí de prescrição modelo para ele, e por final vamos solidificar o conhecimento através de um mapa mental. Então vamos começar com o nosso caso clínico. O caso clínico traz o paciente Carlos, é um paciente de 58 anos, ele deu entrada no pronto-socorro com a queixa principal de dor retroesternal de forte intensidade, com irradiação para a região cervical, e que se iniciou há aproximadamente 1 hora. A dor ela é persistente, sem alívio com repouso, apresenta uma piora progressiva associada a sudorese fria e náuseas. Então é uma dor torácica que chama de fato a nossa atenção. Ele relata ainda de forma constrangida que a dor se iniciou durante uma relação sexual, ocorrida há cerca de 1 hora. Então, uma outra informação importante para a gente, porque a gente entende então que essa dor ela foi desencadeada durante o esforço físico e também o fato de ele estar ali num ato sexual nos faz atentar, independentemente disso, a gente sempre vai ter que perguntar sobre alguns remédios que ele poderia estar usando, né? Que já já a gente vai abordar isso de uma forma mais detalhada. Então, na nossa anamnese, vamos só revisitar aqui que é sempre importante, frente a um quadro característico de dor, a gente explorar aquelas 7 perguntas chaves, né? Que seria a localização, que ele falou que era retroesternal, a irradiação, que irradiava para a região cervical, era de forte intensidade, era uma dor... faltou ele detalhar mais aqui que seria uma dor em aperto ou queimação, então é importante a gente perguntar isso de forma ativa. Com relação ao tempo, começou cerca de 1 hora e não foi súbito, foi uma piora progressiva. Com relação aos fatores de melhora ou piora, não melhorava com repouso e foi desencadeada após esforço físico, né? E de sintomas associados, ele referiu aí então uma sudorese fria e náuseas, tá? Então, devido frente a esse caso, né, o que a triagem fez? Devido a esse quadro de dor torácica mais típico, ela classificou como vermelho e encaminhou para o box de emergência. E a gente precisa de entender em qual contexto que a gente está. No caso, o Carlos ele estava no hospital secundário, ou seja, era um hospital que não tinha um serviço de hemodinâmica. E aqui o caso ainda traz para a gente que, além de não possuir o serviço de hemodinâmica, ele não tinha como realizar o transporte do paciente em tempo hábil, né, que era em menos de 30 minutos. De antecedentes, o Carlos ele era hipertenso aos 18 anos, ele refere ser tabagista, com uma carga tabágica de cerca de 30 maços anos, e foi perguntado ativamente, lembraram de perguntar se ele tinha feito uso de sildenafil ou tadalafila e cocaína, e ele negou o uso dessas 3 substâncias. De medicamentos de uso contínuo, ele fazia uso regular de enalapril, 10 mg de 12 em 12 horas. E como ele chegou no nosso pronto-socorro ali no box de emergência? A pressão estava estável, estava uma pressão de 120/70, com os valores semelhantes nos membros superiores. É sempre importante a gente comparar, frente a um caso de dor torácica ou de forte intensidade assim, a gente comparar a pressão nos membros. Cabe a gente lembrar que um importante diagnóstico diferencial é a dissecção aguda de aorta. Com relação à frequência cardíaca, ele estava mais taquicárdico, com uma frequência de 109, estava saturando bem, afebril, um pouquinho, a frequência respiratória um pouquinho mais elevada, né? Estava com dor. Na ausculta cardíaca, ele estava em 3 tempos, né? Então, um ritmo de galope, não tinha sopros e tinha já uma discreta presença de turgência jugular e os pulsos estavam simétricos.
Na ausculta respiratória, o que chamava atenção eram umas discretas crepitações em bases e as extremidades elas estavam bem perfundidas e sem edema. Então, pelo exame físico, a gente já consegue ter uma noção de que esse paciente, o Carlos, já estava começando a cursar com algum grau de disfunção ventricular. Então a gente vê que ele estava mais taquicárdio para sustentar uma boa pressão, ele já tinha aqui um ritmo em galope, já tinha uma presença de turgência jugular, já estava estertorando discretamente nas bases, né? Isso através desses dados do exame físico, eu consigo determinar a classificação de KILIP desse paciente. Então, o KILIP 1 seria aquele paciente que ele não tem nenhum sinal de ciência de ventrículo esquerdo. E a mortalidade dele é de cerca de 6%. Agora, quando já tem uma presença de estertor em bases, presença de P3 ou turgência jugular, já observamos um KILIP2 que tem uma mortalidade aí de aproximadamente 17%. O KILIP3 é quando o paciente ele já tem um edema agudo de pulmão, com uma mortalidade aí chegando a 38%, e o KILIP4 já é aquele franco choque cardiogênico, com uma mortalidade altíssima, chegando aí nas casas de 81%. Certo? Então, o paciente foi para o box de emergência, fizemos o exame físico dele, já fomos dinamicamente, enquanto o médico estava ali fazendo o exame físico, a equipe já foi posicionando os eletrodes para prontamente já realizar também um eletrocardiograma, fomos coletando os exames laboratoriais, e aqui o que é importante a gente pedir? Essa parte, além do hemograma, coagulograma, vai ser de suma importância a troponina, preferencialmente a troponina ultrassensível, e aí no nosso serviço lá estava previsto para o resultado ficar pronto em cerca de 2 horas. Foi solicitado um raio-x de tórax, por ser um protocolo de dor torácica, e pensando a depender do que a gente fosse fazer de tratamento, é importante a gente descartar a dissecção aguda de aorta. E no eletrocardiograma observamos isso. O que a gente vê nesse eletrocardiograma? Aqui na parede anterior, observamos que em V1, V2, V3, V4, V5, observamos importante supradesvelamento do segmento ST, e aqui na parede lateral alta, que é D1 e AVL, também tem esse supra. E observamos também uma imagem espelho aqui na parede inferior, D2, D3 e AVF, observamos aqui um infradesnivelamento do segmento ST. Portanto, estamos diante de um possível infarto com supradesnivelamento do segmento ST de parede anterior extensa, que é quando você pega a parede anterior completa mais a parede lateral alta, que é D1 e AVF. Então vamos falar agora sobre a definição de infarto. Vou trazer para vocês a 4ª definição universal de infarto. Então, nós temos 5 tipos, tá, de infarto. O tipo 1, ele é aquele tipo clássico relacionado à ruptura da placa aterosclerótica, né, ou ulceração, fissura ou erosão dessa placa. O tipo 2 já é aquele desbalanço entre oferta e consumo de oxigênio. Vai ser, por exemplo, muito relacionado a uma anemia importante ou uma hipertensão muito grande, o coração está gastando muita energia para impulsionar esse sangue para frente, ou, por exemplo, frente a um quadro de taquiarritmia, que o coração está ali a todo vapor, tendo que consumir muito oxigênio. Então, é esse desbalanço entre oferta de oxigênio e o consumo. Então, situações que eu possa ter um elevado consumo frequentemente vão levar a esse infarto tipo 2. Infarto tipo 3, esse é relacionado à morte súbita, então é um caso de morte súbita em que não foi possível eu realizar o eletrobiomarcadores antes dessa morte súbita. E o tipo 4 é o relacionado à angioplastia, quer seja pelo procedimento em si, quer seja pela trombose do stent. E o tipo 5 é relacionado ao ato da cirurgia, da revascularização do miocárdio, tá bom? Então, o que eu faço para memorizar os tipos de infarto, que é algo que cai muito em prova? Então, começando de trás para frente, o tipo 5, ó, eu faço assim, a luvinha do cirurgião. Então, 5 dedinhos aqui é a luvinha. O tipo 4, o 4 me faz lembrar um A, então eu lembro de angioplastia, então é um infarto relacionado ao procedimento de angioplastia. O tipo 3, o 3, se eu coloco ele de cabeça para baixo, vira um Mzinho, então M de morte súbita. O tipo 2 fica aqui a balancinha, né, entre oferta e consumo de oxigênio, e o tipo 1 é o tipo clássico, esse fica mais fácil de lembrar. Falando então, o que seria a síndrome coronariana aguda? Nada mais é do que
um global de 3 segmentações, que seria o infarto com suprassegmento de ST, o infarto sem supra de ST e a angina instável. O que vai diferenciar cada entidade? O infarto com supra, como o próprio nome já diz, vai apresentar no eletro o supradesenvolvimento de ST e vai ter alteração de biomarcador. A angina instável, por outro lado, ela nem apresenta o supra de ST e nem apresenta alteração de biomarcador, tá? A troponina está normal. E no meio do caminho aí temos o infarto sem supra, que vai representar, então, de eu não ter um supradesenvolvimento de ST, ou seja, ele é sem supra de ST, mas eu tenho a presença de biomarcador alterado, eu vou ter uma troponina alterada, tá? Pensando anatomofisiopatologicamente, o infarto com supra ele vai representar uma oclusão total ali do vaso que está irrigando ali a coronária, o coração, tá? O infarto sem supra, ele vai ser uma obstrução parcial, então foi uma isquemia que se prolongou e chegou a gerar ali uma injúria importante no miocárdio, por isso que positivou a troponina, e a angina instável, o coração está gerando ali uma isquemia, mas ainda não teve essa injúria a ponto de positivar marcador. Agora vamos falar um pouquinho da apresentação clínica, certo? Então, nós vamos ter alguns sintomas, sinais e sintomas, tá? Que podem ser clássicos, para a gente tipificar esse tipo de dor torácica. Então, a dor torácica, ela mais frequentemente é descrita como em aperto ou pressão e frequentemente é irradiada para o braço esquerdo, mas não se engane, também pode ocorrer a irradiação para o braço direito e ela também pode ser irradiada para a mandíbula e epigastro. É possível ter, como no nosso caso o Carlos estava apresentando, sintomas autonômicos, como sudorese, náuseas e vômitos. E além disso, pode apresentar manifestações hemodinâmicas a depender da gravidade e do grau de acometimento desse miocárdio. Então, às vezes o paciente pode chegar hipotenso, taquicárdico, para estar tentando compensar essa hipotensão, bradicárdico, às vezes a gente vai ver que quando tem infarto de coronária direita, a coronária direita ela pode irrigar o nó sinusal e com isso o nó sinusal ele começar a ficar menos funcionante e com isso diminuir e levar a uma bradicardia, diminuir a frequência cardíaca e levar a uma bradicardia, inclusive a bloqueios importantes. E além disso, o paciente pode manifestar sinais de insuficiência cardíaca aguda, que era o caso do seu Carlos, que ele já estava apresentando ali um KILIP2, né? A gente viu uma turgência jugular, uma presença de B3, uns estertores em base no pulmão. E também é importante a gente ter em mente que nem sempre o paciente vai ser aquele paciente de livro, então nem sempre vai vir aquele caso típico, clássicozinho. E qual é o perfil em especial que eu tenho que ter em mente que pode vir com uma apresentação atípica? Seriam principalmente os pacientes idosos, diabéticos, e mulheres, tá? E às vezes o paciente ele pode ter o que a gente chama de equivalente anginoso, então às vezes ele só queixa ali de uma dispneia, e isso ser, por exemplo, uma dispneia, uma fadiga, ou ter uma síncope, e isso ser um equivalente anginoso, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho da classificação da dor torácica. A gente divide em tipo A, B, C e D. A tipo A é aquela dor tipicamente anginosa. Então, ela vai ser aquela dor em aperto e pressão, retroesternal, que irradia para o membro superior, mandíbula, epigastro. E ela vai apresentar 3 dessas características, desses sinais clássicos, né, da dor torácica anginosa. O tipo B vai ser a dor provavelmente anginosa, né, que ela vai apresentar apenas 2 dessas características sugestivas de angina. A tipo C é uma dor já provavelmente não anginosa, no qual ela só vai apresentar uma dessas características. Mas não é possível eu afastar completamente a possibilidade de estar frente a um quadro de síndrome coronariana aguda. Então, frente a um tipo de dor torácica tipo C, eu tenho que ainda investigar esse paciente. E frente a uma dor torácica tipo D, aí eu fico mais livre, né, de entender que aquela dor definitivamente é não anginosa, ou seja, é muito aqueles casos mais clássicos de costocondrite, né, que piora a palpação, que é uma dor pontual, bem localizada, que o paciente às vezes consegue ali apontar com o dedo, que piora, por exemplo, tossir, às vezes está mais relacionada a um quadro gripal, então fica mais fácil a gente entender que estaria aquilo relacionado a um quadro
osteomuscular ou às vezes até um quadro mais de refluxo mesmo, sintomas dispépticos. Então, por exemplo, paciente uma queimação que vem com uma azia importante, né, logo após a alimentação, então a gente já fica mais confortável em entender que aquilo é uma dor torácica tipo D, certo? Então, como é que eu vou fazer o diagnóstico? Então, a gente tem aqui esses braços do nosso fluxograma para a gente entender, e aqui eu coloquei isso para vocês visualizarem, que é de suma importância a gente ter em mãos, bem detalhado, uma história clínica, o exame físico, o eletro e os biomarcadores vão ser de suma importância para a gente fechar esse diagnóstico, e que nesse outro braço aqui, nós vamos lançar mãos de algumas ferramentas para nos dar subsídios de informação para a gente entender tanto a gravidade e a chance de estarmos de fato frente a um quadro de síndrome coronariana aguda. Então a gente vai lançar mão de alguns scores de risco que eu vou apresentar a vocês. A gente pode também, a depender de como ficou classificado esse paciente, os scores de riscos, se a gente vai fazer teste não invasivo ou um teste invasivo para esse paciente, e por final vamos detalhar o fluxograma. Então, na história clínica, já apresentei a vocês a classificação de dor torácica, tipo A, B, C e D. Vamos também lembrar dos fatores de risco que esse paciente pode ter. Então, ele pode ter hipertensão, obesidade, diabetes, sedentarismo, dislipidemia, pode ter um histórico familiar positivo de DAC precoce. O que seria isso? Pacientes que tiveram homens com histórico de infarto abaixo de 55 anos e de mulheres na família com histórico de infarto abaixo de 65 anos. E também o histórico pessoal de tabagismo. Esses seriam os principais fatores de risco. No exame físico, que é importante a gente estar atento, se há sinais de estertores pulmonares, turgência jugular, má perfusão, sopros que podem estar sugestivos ali de complicações mecânicas do infarto, por exemplo, uma ruptura de cordoalha tendínea pode gerar um sopro ali importante de insuficiência mitral, presença de B3, e o sinal clássico de Levine, que é quando o paciente eleva a mão ao centro do tórax devido à dor importante. Certo? Então, vimos história, vimos exame físico, e o que a diretriz fala para a gente? Que a gente tem que correr para fazer o eletro. E em quanto tempo é estimado que eu faça esse eletrocardiograma? Dentro de 10 minutos, tá? Certo, então fiz meu eletro em 10 minutos e agora eu me deparo com o eletro ali na mão, como é que eu entendo se eu estou frente a um infarto com supra ou não? Para eu dizer que tem supra, eu preciso de ter uma elevação de pelo menos 1 milímetro, tá? Ou seja, subiu ali meu ST, ali no meu ponto J, que é este pontinho aqui, em pelo menos 1 milímetro, que é um quadradinho pequeno, tá? E precisa de ter isso em pelo menos 2 derivações consecutivas. Além disso, eu não posso estar dentro de um contexto de sobrecarga de ventrículo esquerdo e nem de bloqueio de um ramo esquerdo, porque são duas entidades que naturalmente vão cursar com supra de nível de ST e não necessariamente isso é um infarto com supra, tá? É importante também eu ter em mente algumas exceções, tá? Tanto exceções no qual eu vou ser mais tolerante com relação a esse 1 milímetro, quanto eu vou ser menos tolerante. Quais são as exceções que eu sou mais tolerante? Vai ser ali nas derivações V2 e V3, quando em mulheres eu aceito esse supradesnível ter até 1,5 milímetro, acima de 1,5 eu já considero como um supra importante de ST. Em homens acima de 40 anos eu tolero até 2 milímetros, e em homens jovens, tá? Abaixo de 40 anos eu tolero até 2,5. Então a partir de 2,5 eu já consideraria um supradesnível de ST. Agora, as exceções em que eu sou menos tolerante seriam as derivações especiais, então V3R, V4R e V7 e V8, que são as derivações posteriores. Nessas situações, basta eu ter meio milímetro, ou seja, meio quadradinho, para eu considerar um supradesnível de ST. Tá? E quando que vai ser importante eu fazer essas derivações? De uma forma geral, o ideal seria a gente já fazer essas derivações especiais. A gente sabe que é muito frequente infarto de parede posterior, ele vai gerar uma imagem espelho de um infra ali, principalmente em V1 e V3. E o pessoal come muita bola de não fazer V7 e V9 e acaba não vendo o supra de ST ali na região posterior, tá? E sempre quando eu tenho um infarto de parede inferior, é importante fazer V3R e V4R, para quê? Para eu avaliar se houve infarto acometendo o ventrículo direito.
Outro ponto que é importante a gente saber, de exceção, é o BRE sabidamente novo. Então, é aquele paciente que às vezes já te fala que faz check-up, que nunca deu alteração no eletro, vem com uma dor típica, fez o eletro, tá ali um BRE. E aí você não sabe, não tem certeza se é um BRE novo ou não, liga para o médico assistente, ele te atende, consulta o prontuário dele, opa, não tem, é um paciente que não tinha BRE, é um BRE novo. Então, eu considero isso uma dor torácica com BRE novo. Eu estou autorizada a interpretar isso como um equivalente de infarto com supra, tá? Outro ponto importante é, e se o paciente ele já tem um BRE prévio, como é que eu vou saber se esse BRE que eu estou vendo, se pode ser um infarto com supra ou não? Ai, meu Deus, o que eu faço? Então, eu vou aplicar os critérios de Scarbosa, tá? Que são 3 critériozinhos. O primeiro, que é o mais sensível, vai ser isso daqui, tá? Se eu tenho um supra de ST concordante com o meu QRS, isso daqui já vai me dar 5 pontos, tá? Se o supra tem mais de 1 milímetro, ele vai me dar 5 pontos para preencher esse critério. Então, ele por si só já daria a pontuação para entender que isso é um infarto com supra. Agora, se eu tenho um infra concordante com a minha derivação, então, que seria em V1, em V2 e V3, eu também ganho pontos, seriam 3 pontos aqui. E o último critério, que é o critério menos específico, seria esse supra de ST acima de 5 milímetros em qualquer derivação predominantemente negativa, tá bom? Então, para eu preencher o critério de Scarbosa, eu preciso de ter pelo menos 3 pontos, tá? E ele tem uma alta especificidade, porém ele tem uma baixa sensibilidade, tá? Outra exceção importante e que é importante vocês conhecerem, é esse eletro aqui, que a gente chama de padrão de Winter. O que esse eletro nos mostra? Olha só, observem a VR aqui. A gente observa que existe um suprinha de ST aqui em EVR, e quando a gente olha para as derivações precordiais, a gente observa que há um infradesnível do segmento ST, como a gente pode observar aqui, e as ondas T's, elas estão mais apiculadas e simétricas, né? Então, esse infra de ST, né, difuso aqui nas precordiais, as ondas T altas e simétricas também aqui nas precordiais, com aspecto pontiagudo, e essa elevação do ponto J em AVR, isso me dá o padrão de Winter, que significa uma oclusão aguda da descendente anterior proximal, tá? Então, é um equivalente a infarto com supra, eu estou autorizada a mandar esse paciente para angioplastia de imediato ou, na indisponibilidade da angioplastia, submeter esse paciente a trombolítico. Certo, então falamos de algumas exceções e reconhecemos alguns padrões importantes de equivalente de infarto com supra, e uma vez que eu entendi que existe esse supra de ST, como é que eu localizo, né, qual a região do coração que está sendo acometida? Então, trazendo aqui o eletro para vocês, olha só, V1 e V2 representa a região septal do coração, V2, V3, V4, então assim, pegando até V4 seria a parte anterior, V5 e V6 seria a parede lateral baixa e a parede lateral alta é D1 e a VL, tá? Quando eu pego aqui de V1 a V6, eu já chamo de anterior e pegando a parede lateral alta, anterior extensa. A parede inferior é D2, D3 e AVF, então depois é uma boa figura para vocês tirarem um print e ter guardado aí no celular de vocês. Outro conceito importante de vocês terem em mente é a chamada imagem espelho. O que é isso, doutora? Gente, olha só. É aquela situação, por exemplo, que eu expliquei para vocês que frequentemente o pessoal come bola no pronto-socorro. Vê ali um infrinho ali em V1, V2 e V3, não fez as derivações especiais, não pediu para fazer as derivações posteriores, mas alguém foi lá e, devido ao paciente estar persistindo com dor torácica, depois de um tempo foi lá o enfermeiro mais sabido, foi lá e fez o eletro das derivações posteriores. Aí quando viu, tá aqui, ó, V9, V8, V7, supradinho. E olha só como é que tá V1, V2, V3 e V4. Tem esse infrinho aqui discreto. V4 já tá ISO, né? Mas V1, V2, V3, olha só, tem esse infrinho aqui discreto. Então, aqui tá suprado, mas aqui tá infrado. Então, essa parede anteriorzinha aqui é o que a gente chama de imagem espelho da parede posterior. Então, olha só como as derivações elas estão em contraponto, né, umas das outras. Então, V1 vai estar exatamente o contrário de V9, assim como V2 vai estar o contrário de V8. Então, vai
teremos essa imagem em espelho. Se aqui os vetores eles estão se aproximando de V7, V8, V9, eles estão se distanciando de V1, V2, V3. Então, é isso que a gente chama de imagem em espelho. Certo? Então, entendemos que é possível a gente, através do eletrocardiograma, localizar a região do infarto e é possível saber qual artéria que está acometida? É sim. Eu trouxe essa tabelinha para vocês, tá? De uma forma bem sucinta. Região anterior está mais relacionada à descendente anterior, tá? Parede lateral vai estar mais relacionada a circunflexo e parede inferior mais relacionada à coronária direita. Tem como a gente detalhar ainda mais, vou deixar essa tabela aqui para vocês também tirarem um print e também terem salvos no celular para vocês para acessar, porque agora vocês não vão decorar isso. Isso daqui é interessante a gente ter salvo para acessar facilmente depois. Certo. Descartamos de ser uma síndrome coronariana com supra, né? Descartamos de ter aquelas exceções que a gente entendeu que é possível de ter um infarto com supra, mesmo sem ter o supradesenvolvimento de ST, que seria, por exemplo, o padrão de BRE e o padrão de Winter. Agora estamos frente a uma síndrome coronariana sem supra. Quais são os padrões que é importante eu ter em mente, né? Às vezes, eu vou ter só um infradesnível de ST, uma inversão da onda T, e às vezes até pode o eletro estar normal. Mas é importante a gente ter em mente dois padrões que, assim, tá a um suspiro de virar um supra de ST. Quais são esses padrões? É o padrão de Wellens e o padrão de acometimento de tronco, porque como vocês entenderam, quando acomete tronco, se fecha 100% ali no tronco, eu vou fechar necessariamente DA e CX, então mais de 2/3 aí da área do meu coração está comprometida. Certo? Então vamos falar um pouquinho do padrão de Wellens. A gente tem um padrão de Wellens, existe o tipo A e o tipo B, tá? O tipo A seriam essas ondas T bifásicas aqui, que a gente chama de plus-minus, tá? Em V2 e V3, esse é o padrão tipo A de Wellens. E existe o padrão tipo B, que é essa T invertida e mais profunda, tá? O que representa esse padrão de Wellens? É uma DA subocluída. Então, o paciente chegou ali anginando, aí foi para o cateterismo, está lá uma DA 99% obstruída proximal. Então, se fecha de vez, é bronca, meu amigo, é bronca. Agora, o outro padrão que é importante a gente saber é de acometimento de tronco, tá, de coronária esquerda, que a gente observa um supra de AVR, como a gente vê aqui na imagem, com infradesnível difuso, olha só, D2, D3, AVF, a parede anterior também toda aqui infrada. Então, um supra de AVR com um infradesnível difuso, tá? Esse é o padrão de acometimento de tronco de coronária esquerda, ou também pode ocorrer em DAC multiarterial, tá? Às vezes vai para o cateterismo, tá lá DAC triarterial. Então, é um paciente que vai para revasque cirúrgica. Então, agora ainda voltando na questão do diagnóstico, falamos do eletro, agora vamos passar para os biomarcadores. Qual vai ser o meu biomarcador de escolha? Se possível, eu vou escolher a troponina ultrassensível, porque ela é o melhor marcador para a gente detectar necrose miocárdica e ela com 1 a 2 horas já começa a se elevar, tá? A ESC, no Guideline de 2024, ela preconiza 2 tipos de protocolo. Tem um algoritmo da admissão e nova coleta de troponina com 1 hora e tem o da admissão com nova coleta de troponina às 2 horas. Quando que a gente vai optar por fazer o algoritmo com uma nova coleta às 2 horas? Quando é um paciente de risco intermediário. Então, você faz a coleta inicial e repete com 2 horas e se a troponina não aumenta, o infarto é descartado. Agora, se o paciente ele não é de risco intermediário, eu já posso fazer o protocolo 0 e 1 hora. Então, eu vou coletar na admissão, repito com 1 hora. Ele é excelente para o paciente de baixo risco, para eu dar alta para esse paciente de baixo risco. Então, se não teve uma variação importante, foi abaixo de 3, então vale a pena sempre eu conferir o meu kit de troponina, vem ali no valor de referência do laboratório, o que seria uma variação significativa. Então, variou abaixo de 3 e o meu heart score deu menos que 3 pontos, pronto, eu fico tranquila. Eu consigo dar alta para esse paciente com tranquilidade, tá? Agora, logo na admissão a troponina inicial já estava muito alta, ou a variação foi significativa, acima de 5,10, então esse paciente vai ser candidato a uma estratificação. Outra coisa importante da gente avaliar seria se, por um lado, eu tenho que avaliar
meu risco isquêmico, meu risco trombótico. Por outro lado, como eu vou lançar mão de antiagregação plaquetária e anticoagulantes, eu também tenho que avaliar meu risco de hemorragia, tá? Então, sempre na medicina a gente vai ter que fazer essa balança de risco-benefício, tá? Então, para avaliar meu risco isquêmico, existem alguns scores, que é importante, inclusive, de a gente documentar no prontuário, porque assim que o nosso colega ele abre o prontuário e lê, um time risque ali de 7, pô, automaticamente ele já vai entender que é um paciente de alto risco. Ver um Grace score acima de 140 é um paciente de alto risco. Ver um Heart score ali menor que 3, opa, maravilha, eu vou conseguir, se a troponina estiver negativa, mandar esse paciente com tranquilidade para casa. Então, são scores que eles vão me ajudar a entender a gravidade desse paciente e a entender também mortalidade, tá, desse paciente. Então, o time RISC, o que eu quero que vocês saibam aqui? Quais são as variáveis que cada score vai elencar, tá pontuando. O time risco ele vai levar em consideração a idade acima de 65 anos, presença de mais de 3 fatores de risco, o uso de AS nos últimos 7 dias, se é um paciente que teve mais de 2 anginas nas últimas 24 horas, se tem o desnível do ST, se tem presença de biomarcador alterado e se é paciente sabidamente com histórico de DAC. Tá? Lembrando que acima de 5 pontos é um paciente de alto risco. O Grace Score também vai me predizer mortalidade hospitalar, tá? Quais são as variáveis que vão ser consideradas? Idade, frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, creatinina da admissão, a classificação de Killip que esse paciente chegou, que é para entender se tem sinais de insuficiência cardíaca ou não, se o paciente chegou em parada cardíaca, se tem alteração do segmento ST e se tem elevação de troponina. Lembrando que um Grace acima de 140 é um score de alto risco, esse paciente tem alto risco. E o Heart Score, ele é muito usado nesse contexto da o paciente está ali na sua porta, no pronto-socorro, e você quer entender se você vai poder dar alta para ele, se vai precisar, por exemplo, pedir uma angiotomografia, que aqui na nossa cidade é o que a gente mais usa para entender esses pacientes de intermediário risco, ou se é um paciente que eu vou ter que internar. E às vezes pedir ou fazer uma estratificação invasiva, pedindo um cateterismo. Então, o Heart Score, o que ele vai avaliar? A história, o eletrocardiograma, a idade desse paciente, a presença de fatores de risco e a troponina, tá? Acima de 7 pontos, já é um paciente de alto risco e ele merece ser estratificado de forma invasiva, ou seja, precisa de cateterismo. Agora, falando um pouquinho existem vários scores para avaliar risco de sangramento. O que a gente mais usa no nosso dia a dia é o Crusade, tá? Que ele vai avaliar alguns fatores: o gênero, história de doença vascular, sinais de insuficiência cardíaca, se é um paciente diabético ou não, como é que está a função renal desse paciente, a pressão arterial, a frequência cardíaca e o hematócrito da admissão, tá? E conforme a pontuação, a gente vai avaliar como que a gente vai usar a anticoagulação nesse paciente. Se é um paciente que a gente vai tentar fazer um ciclo mais curto de dupla antiagregação plaquetária, ou não, vou poder ficar mais livre de usar idealmente por 12 meses essa dupla antiagregação, se a gente vai segurar mais a mão também aí na anticoagulação em si, né? Por exemplo, a fondaparinux, ela tem um menor risco de sangramento comparado com a heparina de baixo peso, então são fatores para a gente levar em consideração quando a gente estiver anticoagulando esse paciente. Falando um pouquinho dos testes não invasivos, temos o ecocardiograma, que ele é importante para nos dar algumas informações como disfunção ventricular e complicações mecânicas. O ecocardio de estresse vai ser importante naquele paciente que às vezes ele não consegue realizar um esforço físico, que a gente quer fazer um teste provocativo de isquemia. O teste ergométrico é para aquele paciente que eu quero também fazer esse teste de isquemia, e que tem um ECG interpretável. A angiotomografia, ela vai nos dar dados anatômicos, tá? Então, tanto ele vai ser importante para nos diferenciar se trata-se de um infarto tipo 1 ou tipo 2, quanto também ele vai ser muito bom para ajudar eu dar alta para aquele paciente que está ali no pronto-socorro. E outro teste não invasivo muito utilizado no nosso dia a dia é a cintilografia miocárdica, também para paciente de baixo intermediário risco, né? Lembrando que alto risco eu já mando para cateterismo, e é muito usado naqueles pacientes que por algum motivo ele não tem um eletro interpretável. Agora vamos falar do teste invasivo em si.
Então, o teste invasivo é o famoso cateterismo, que é a cineangiocoronariografia. O que a gente precisa saber? O quão rápido a gente precisa fazer o exame no paciente. Então, no infarto com supra, idealmente é para todos, né? O ideal seria fazer de imediato. E aí, se não for um infarto com supra, se for um infarto sem supra, uma angina instável, a gente vai ter que classificar se esse paciente ele é de alto risco, e aí teria que fazer de uma forma mais precoce, ou se dá para fazer mais tardiamente esse cateterismo. Então, o que vai me classificar esse paciente com muito alto risco? Então, é aquele paciente que ele está ali com sinais de choque cardiogênico, ou com uma estabilidade hemodinâmica, sinais de insuficiência cardíaca. É aquele paciente que ele está com dor torácica refratária ao uso de nitrato, por exemplo. É aquele paciente que ele está fazendo alterações dinâmicas no eletrocardiograma, de vez em quando ele dá uma supradinha e de repente você refaz o eletro e já não está mais com supra. É aquele paciente que tem alguns padrões importantes no eletro, como a gente discutiu. É aquele paciente com uma DA subocluída, né, que é o padrão de sinal de Wellens, ou então um padrão sugestivo de um acometimento de tronco. Então, esse paciente é bronca, meu amigo. O ideal é que eu faça esse cateterismo em menos de 2 horas. Então, é um paciente que a gente classifica como muito alto risco e a estratégia invasiva deve ser feita em até 2 horas. Porque se ocluir de vez essa coronária, o negócio aí é feio. Então, é um paciente e se o paciente ele já está com sinais de insuficiência cardíaca, é um paciente que já está com o miocárdio muito comprometido. Então, eu tenho que fazer o quanto antes. E o paciente que a gente classifica como de risco alto é aquele paciente que tem ali o infarto sem supra, confirmado com troponina elevada, e que ele tem alterações dinâmicas, né? Então faz um infra de ST acima de 1 milímetro, pode ter uma inversão ali de onda T, ou quando você calcula o Grace score, deu alto, acima de 140. Então esse é um paciente que merece que esse cateterismo seja realizado dentro das primeiras 24 horas. Certo, então agora vamos falar do nosso fluxograma. Não se assustem com a tabelinha, é uma tabelinha que eu extraí da Diretriz Brasileira de Síndrome Coronariana sem supra, tá? E o que essa tabela nos diz? Vamos começar pelos extremos, né? Então, aqui no fluxo verde, o paciente está com eletro normal, uma troponina que você colheu e o paciente já chegou na admissão do pronto-socorro com mais de 6 horas de dor, e veio normal, você calculou o heart. Abaixo de 3, ótimo, tem como eu dar alta para esse paciente. Vamos para o outro ponto aqui, para o outro extremo. Cara, uma síndrome coronariana de muito alto risco, você calculou pelos scores, cara, você não tem dúvida, você já vai mandar ele para o CAT. Agora, essa meiuca aqui é o que mais gera dúvidas para a gente no dia a dia ali no pronto-socorro. Então, vamos com calma aqui. O paciente chegou, fez meu eletro em menos de 10 minutos, não vi um supra de ST, colhi minha troponina, a minha troponina veio ali acima do valor de referência, o meu eletro não é um eletro tão inocente, tem algum grau ali de alteração de repolarização, não é um eletro normal. O que eu vou fazer? Vou reavaliar com a minha segunda troponina. Se reavaliei minha segunda troponina, eu não tenho com 1 hora, não houve uma variação significativa, cai aqui. Para esse braço, se meu heart for menor que 3, eu fico tranquila de dar alta para esse paciente. Se o heart ele não é abaixo que 3, esse paciente ele merece uma estratificação não invasiva. Então, talvez seria aquele paciente que eu pediria uma angiotom, uma cintilo, para eu avaliar um pouco mais aprofundado esse paciente e não comer bola, né? Agora, outro contexto que esse paciente aqui nesse passo a passo amarelo pode se encontrar. Pedi a primeira troponina, veio acima do corte, o eletro normal, anormal, e, por exemplo, a troponina que eu pedi não é uma troponina ultrassensível. Ou então eu sequer tenho uma troponina no hospital. O que eu poderia fazer? Eu poderia considerar um ecocardiograma para eu entender se teria alguma discinesia ali, alguma alteração segmentar no meu ventrículo para entender se está de fato se tratando de infarto. Se sim, eu vou internar esse paciente. Outro ponto, se a minha troponina não é a ultrassensível, em vez de eu fazer a recoleta com 1 hora, se a minha troponina é a troponina comum, eu vou fazer essa nova coleta com 3 a 6 horas, para aumentar a minha sensibilidade e dar oportunidade para esse paciente, entre aspas, positivar, né? Que a gente sabe que a troponina comum, ela demora mais a fazer a curva, né? A subir o marcador. E aí, se
fiz essa nova coleta, não variou de forma positiva, eu vou avaliar meu RART. Se tiver acima de 3, vale eu fazer uma estratificação não invasiva. Agora, vamos aqui para o laranjinha. Fez a nova troponina, elevou de forma significativa, eu vou internar esse paciente. Ou aquela situação aqui, aquele bracinho, de que o eletro com sinais de isquemia, elevação de troponina e alteração de motilidade no eco, esse paciente merece internação. E aí, se eu vou estratificar de forma invasiva ou não, vai depender dos meus scores, né? Então, time acima de 7, Grace acima de 140, isso tudo vai tender eu já estratificar de forma invasiva. E aí, aquele paciente que é intermediário risco, eu vou ponderar caso a caso. Certo. Agora, parte ouro da aula. Como que eu vou tratar esse paciente? Esse é um pneumônico da minha época, tá? O Monabesh, e que até hoje ele é de muita valia. A gente vai ver que tem algumas coisas, algumas letrinhas, digamos assim, que está caindo um pouquinho em desuso, mas o importante é a gente ter um norte para não esquecer de nenhum passo a passo, tá? E vamos lá. Então, Monabesh, o M é de morfina, antigamente a gente dava para todo mundo para aliviar a dor, hoje a gente já sabe que não é para eu fazer de uso rotineiro, vai ser mais, na verdade, em caso de exceções. Por quê? A morfina, ela diminui a motilidade gástrica e diminui a absorção do meu inibidor de P2Y2. Acaba que no contexto de SUS, o que a gente vai ter de principal aí vai ser o uso do clopidogrel. Então a gente observa que a morfina, ela diminui a ação do clopidogrel. Então eu não uso de forma rotineira. Existem alguns trabalhos recentes mostrando que se eu der algum procinético junto, por exemplo, uma bromoprida, que eu estaria tirando, né, esse efeito deletério aí de interação com o inibidor P2Y12. Então seria uma possibilidade. Lembrar também que a morfina ela vai ter uma ação venodilatadora. Então, aqueles pacientes que estão hipotensos ou que têm infarto de VD, seria contraindicado o uso da morfina. Oxigênio também é uma outra letrinha que está caindo por terra, porque o oxigênio eu não dou para todo mundo, eu só vou dar se o paciente tem uma saturação abaixo de 90%. Tá? Lembrar que o oxigênio ele faz vasoconstrição. Como é que é fácil de eu lembrar isso? Lembra do tratamento de cefaleia em salvas? A gente não dá oxigênio para o paciente fazer vasoconstrição e melhorar a cefaleia? Que mesma coisa. Então, o oxigênio, ele faz vasoconstrição. Se aquela minha artéria já está ocluída e ainda estou fazendo vasoconstrição, eu estou piorando, né, meu amigo? Então, eu só vou ofertar oxigênio se saturação estiver abaixo de 90%. Nitrato, então, como é que vai ser o racional dele aqui? Eu vou estar aliviando tanto pré quanto pós-carga e eu tenho que lembrar de tomar cuidado em pacientes que estão com hipotensão, porque ele vai gerar um abaixo da pressão, né? Pacientes que têm infarto de VD e lembrar dos pacientes que fizeram uso de tadalafil ou sildenafil, né? Sendo sildenafil a menos de 24 horas e tadalafil em menos de 48 horas, porque essa interação vai gerar uma hipotensão severa. O AS, ele via de regra, né, vai ser um medicamento que a gente vai, de fato, estar usando ali na sala do pronto-socorro. A dose inicial vai ser de 162 a 300 miligramas. Na prática, a gente coloca 200 a 300 miligramas para todo mundo. Se o paciente é de baixo risco de sangramento, já mete logo os 300 miligramas, tá? E a dose de manutenção vai ser de 81 a 100 miligramas. Monabesh, agora chegamos no B do pneumônico, para lembrar de beta-bloqueadores e bloqueadores do canal de cálcio. Então, o que é importante lembrar aqui? As principais contraindicações, o racional de usar um beta-bloqueador, um bloqueador de canal de cálcio, vai ser eu ter esse efeito cronotrópico negativo e inotrópico negativo. Então, eu vou diminuir o meu consumo de oxigênio. Mas, uma vez que esses medicamentos também são inotrópicos negativos, se um paciente ele já está evoluindo com algum grau de disfunção ventricular, cuidado. Então, são medicamentos que eu não devo usar nesse contexto. Então, é aquele paciente que ele tem que ser KILIP-1 para eu poder usar, tá? Outro ponto, o paciente que tem algum bloqueio atrioventricular também está contraindicado o uso desses medicamentos. E mais um ponto importante, que a gente até perguntou ativamente para o nosso paciente, o Carlos, é se ele teria usado cocaína ou não, porque eu não posso usar o beta-bloqueador se o paciente tiver feito uso de cocaína. Por eu poder estar induzindo ali o espasmo da artéria, tá?
Agora o E de estatina, né? A gente sabe que tem que ser estatina de alta potência, que significa de ser pelo menos uma atorvastatina de 80, uma rosuva de 20 e 40, preferencialmente rosuva 40, e que eu não preciso de ter essa urgência de já dar ali nos primeiros minutos, mas que os trabalhos mostraram que eu dar dentro das primeiras 24 horas faz diferença, porque ele vai ter uma ação de estabilizar a minha placa de aterosclerose. E também é importante eu lembrar de monitorizar as minhas enzimas hepáticas, os meus CPK, naqueles pacientes de alto risco para esses efeitos adversos. Então, idoso mais frágil, que está usando medicamentos que podem ter interação, né? Agora, chegamos na letra C, de clopidogrel. Na verdade, o clopidogrel aqui é para representar toda a classe do inibidor de P2Y12, né? Eu vou abordar os três principais representantes dessa classe. Então, o clopidogrel ele foi a primeira geração. Ele é usado como associado ao AS, né, para fazer a dupla antiagregação plaquetária. E antigamente a gente sempre colocava o AS clopidogrel para todo mundo, mas mudou-se um pouco essas recomendações de pré-tratamento. Quais são as recomendações atuais? Então, no paciente com supra de ST e que vai ser submetido a ICP, eu posso considerar fazer o clopidogrel antes mesmo. Agora, o paciente sem supra de ST e que vai fazer a estratégia invasiva de forma precoce, ou seja, nas primeiras 24 horas, eu estou autorizada a segurar a segundo antiagregante plaquetário e deixar para fazer na sala de hemodinâmica, tá? Então, por que isso? Porque observou-se que uma parcela desses pacientes que, quando iam para o cateterismo e era um infarto sem supra, uma parte, na verdade, se tratava ou de uma DAC multiarterial ou de lesão de tronco, tá? Então, era um paciente que precisaria ser revascularizado preferencialmente de forma cirúrgica e acabava atrasando a realização da cirurgia, porque eu ia ter que esperar aí pelo menos 5 dias para poder fazer a cirurgia. Então, por isso que as recomendações atuais é de se eu vou fazer uma estratégia invasiva dentro de 24 horas nesse contexto de síndrome coronariana sem supra, dá para eu segurar o meu segundo antiagregante plaquetário. Agora, se é um paciente com síndrome coronariana sem supra, mas que eu não vou conseguir fazer essa estratégia invasiva de forma precoce, que acaba sendo a nossa grande maioria dos pacientes do SUS, eu estou autorizada sim, tá? A fazer meu pré-tratamento. E lembrar que aquele paciente que ele vai ser submetido à angioplastia e que ele não recebeu o pré-tratamento, eu tenho que fazer a dose full, tá? Do meu clopidogrel. Então, ele tem que fazer os 300 miligramas mais os 300 miligramas após, totalizando 600 miligramas, tá? Eu tenho que fazer a dose de ataque do meu segundo antiagregante plaquetário, certo? Falando um pouquinho aqui de forma mais detalhada do meu clopidogrel, ele então é um inibidor da primeira geração, ele é usado tanto em síndrome coronariana com supra quanto na sem supra. Se o paciente tem menos de 75 anos, eu faço a minha dose de ataque de 300 miligramas. Se esse paciente vai para angioplastia primária, eu tenho que completar com mais 300 miligramas, totalizando uma dose de 600, tá? Para eu atingir nível sérico da minha droga. E aí a minha dose de manutenção é de 75 miligramas uma vez ao dia. Idealmente, a gente vai deixar 12 meses aí, quando a gente fala de síndrome coronariana aguda, num paciente que não é alto risco de sangramento. Se eu fiz o CAT, entendi que esse paciente precisa de fazer uma revasc cirúrgica, eu preciso suspender o clopidogrel pelo menos 5 dias antes da cirurgia. E lembrando que ele é o inibidor P2Y12 de escolha dos pacientes que vão ser submetidos a fibrinolítico. Por isso que ele é o que a gente, de fato, tem disponível no SUS, tá bom? Prasugrel, ele vai ser o inibidor de segunda geração. Tenho que tomar alguns cuidados com ele. Como ele é mais potente que o clopidogrel, pacientes idosos acima de 75 anos, baixo peso corporal, abaixo de 60 anos, e pacientes que já tiveram AVC ou AIT, muito cuidado nesse tipo de paciente, não é o melhor perfil para ser utilizado o prasugrel, tá? É um paciente, é uma droga que foi apenas estudada após saber da anatomia coronariana, ou seja, após ter feito cateterismo. Então, é um inibidor P2Y12 que eu não faço como pré-tratamento em nenhum contexto, eu só faço após
está ali na sala de hemodinâmica. A dose de ataque é de 60 e a de manutenção de 10 miligramas, sendo que em pacientes de alto risco de sangramento eu posso usar uma dose reduzida de 5. E se esse paciente for candidato à revasc cirúrgica, ele precisa ser suspenso 7 dias antes da cirurgia. E não foi estudado no contexto de terapia fibrinolítica. E por último, vamos falar do ticagrelor, tá? Que ele é um inibidor de terceira geração. É importante a gente saber que ele não depende de ativação hepática, então torna sua eficácia muito mais previsível. A dose de ataque é de 180 miligramas de manutenção 90 a cada 12 horas. Se o paciente ele vai ser submetido à revasc cirúrgica, o ideal é suspender de 3 a 5 dias. Os últimos estudos já têm mostrado que 3 dias de suspensão já é um tempo suficiente e seguro para eu poder depois submeter esse paciente à cirurgia. E também não foi estudado no contexto de terapia fibrinolítica, ou seja, se eu vou submeter meu paciente à terapia fibrinolítica, o meu segundo antiagregante plaquetário tem que ser o clopidogrel. Falando agora um pouquinho de heparinas, né, que é a nossa terapia anticoagulante. Então a gente tem que lembrar ali da fisiopatologia, que quando há a ruptura da placa, forma ali um trombo local. Então, além da antiagregação plaquetária, eu tenho que ter uma terapia anticoagulante mesmo, né? Então, no nosso contexto de SUS, a gente usa muito heparina de baixo peso molecular, muito porque, na verdade, a gente não consegue facilmente mandar esse paciente para cateterismo, tá? Mas se é um paciente que vai para cateterismo, a gente vai ver que o ideal seria a heparina não fracionada, que o próprio hemodinamicista estaria fazendo ali na sala de hemodinâmica, para a gente evitar esse crossover de heparinas. Então, quando a gente usa a heparina de baixo peso molecular no contexto de infarto com supra, vamos lembrar que é preciso fazer uma dose de ataque de 30 miligramas. 15 minutos após, eu já começo a minha dose de manutenção, que vai ser 1 miligrama por quilo a cada 12 horas. E lembrar dos ajustes, né? Se o paciente idoso eu não faço dose de ataque, e também lembrar que a minha dose de manutenção no paciente idoso, na verdade, vai ser essa dose corrigida aqui de 0,75 miligramas por quilo de 12 em 12 horas. E se o paciente tem disfunção renal com clearance menor que 30 e acima de 15, eu tenho que corrigir minha enoxaparina para 1 miligrama por quilo apenas uma vez ao dia. Lembrando que se o clearance for menor que 15 ou peso acima de 150, não está autorizado o uso da heparina de baixo peso molecular, tá? Então tem muita gente que erra isso na prática clínica. Então, atenção com esse detalhe, tá? E o tempo que eu vou deixar anticoagulando pleno vai ser durante 8 dias ou até, se acontecer antes de ir para o cateterismo e fazer a revascularização antes desses 8 dias, até a revascularização. Certo. E lembrar que ela é a heparina preferida nos pacientes sem supra devido a melhor biodisponibilidade e menor risco de sangramento. E para esses pacientes que não vão ser submetidos de forma imediata à angioplastia, que acaba sendo o nosso grande contexto dos pacientes de infarto sem supra do SUS. A heparina não fracionada, como eu disse, é a heparina de escolha para aquele paciente que já vai de pronto para angioplastia. Lembrando aqui das doses de ataque, né, de fazer 60, 70 unidades por quilo em bolas, e depois essa dose de infusão de 12 a 15 unidades por quilo hora. Lembrar que eu tenho que ficar dosando o meu TTP a cada 6 horas para fazer esse ajuste da dose. E ela é indicada para pacientes que serão submetidos à angioplastia primária e que têm alto risco de sangramento. Por exemplo, com pacientes que têm um clearance abaixo de 20. E o tempo que eu vou deixar anticoagulando esse paciente até fazer a revascularização ou durante 2 dias. Lembrar também da nossa funda Parinux, tá? Ela é usada uma vez ao dia, então tem essa facilidade posológica da injeçãozinha. O tempo de uso também vai ser semelhante à enoxaparina, que vai ser de 8 dias ou até a alta hospitalar. E ela vai ser indicada nos pacientes sem supra de alto risco, que não vão ser submetidos à angioplastia primária de imediato, porque a gente sabe que como ela não inibe a trombina, há um maior risco de trombose de catéter nos pacientes que são submetidos à angioplastia primária. Então, não vai ser a melhor das heparinas dentre as 3 opções que citamos aqui. E ela é contraindicada se o clearance de creatinina for abaixo de 20. Agora,
Completando aqui meu mnemônico do Monabest, chegamos no I de ECA. Então, é indicado para todos os pacientes com síndrome coronariana aguda, em especial aqueles pacientes que têm alteração da função ventricular, com uma fração abaixo de 40, no paciente diabético, com IC ou hipertensão persistente, tá? E lembrar que esses pacientes que chegam na admissão com algum grau de disfunção ventricular, às vezes é interessante eu começar ali, segurar um pouquinho e aumentando, titulando a dose de forma progressiva, porque a gente sabe que esse paciente ele pode evoluir com uma disfunção ventricular e com insuficiência cardíaca, hipotensão, então tem que progredir de forma muito cautelosa, né? E as contraindicações seriam hipotensão arterial, estenose bilateral da artéria renal, uma hipercalemia com potássio acima de 5,5 e disfunção renal grave. Então agora vamos falar do tratamento específico da síndrome coronariana aguda com supra de ST. Então, meu amigo, o que eu tenho que fazer? Abrir o vaso. Como é que eu faço para abrir o vaso? Existem duas possibilidades. Eu abro o vaso através da angioplastia, que aqui a gente vê o balão abrindo aqui o stent, ou eu abro o vaso através de fibrinolítico, ou seja, através de medicamento. Certo, se eu optar, tiver disponível a possibilidade de fazer uma angioplastia, o que eu tenho que ter em mente? Que meu tempo porta-balão, ou seja, o tempo da admissão do meu paciente no hospital, até estar ali balonando o meu stent, tem que ser em 90 minutos. Se eu não tiver disponível o serviço de hemodinâmica dentro do meu serviço, tiver que transportar esse paciente para outro hospital, isso tem que acontecer até 120 minutos, ou seja, eu dou um créditozinho aí de 30 minutos de transporte para esse paciente. Agora, não tenho esse serviço de hemodinâmico para acontecer isso dentro do tempo estimado. O que eu vou fazer? Então, meu amigo, terapia fibrinolítica. Preferencialmente a metalise, sem conflito de interesse aqui, que é o tenecteplase, tá? Porque ele é mais fibrino específico e a nossa diretriz ainda fala um tempo porta-agulha de 30 minutos, mas a diretriz da ESC está sendo mais exigente ainda, tá? Ela fala que é para fazer, após reconhecido o diagnóstico de infarto com supra, fazer dentro de 10 minutos, tá? Certo. E quais seriam as indicações, então, para fazer essa terapia fibrinolítica? Seria aquele infarto que o início dos sintomas começou em menos de 12 horas, a gente sabe que, passadas essas 12 horas, a chance de ter um ganho ali do meu, de estar dissolvendo o trombo e diminuindo ali a isquemia no miocárdio, já queimou o músculo, já, né, que era para queimar, já queimou, digamos assim. E eu vou também indicar quando eu não tenho o serviço de hemodinâmica disponível para estar realizando essa angioplastia dentro dos 120 minutos, né? E, claro, se o paciente não tiver contraindicações à terapia fibrinolítica. Quais seriam as contraindicações absolutas? Vamos lembrar aqui que existem 5 na cabeça, que seria sangramento intracraniano prévio na vida ou AVC hemorrágico, um AVC isquêmico nos últimos 3 meses, malformações arteriovenosas ou aneurisma cerebral, neoplasia intracraniana e TCE, né, um trauma craniano ou facial significativo nos últimos 3 meses. Então, esses 5 na cabeça. No tórax, lembrar da dissecção de aorta, que é importante eu descartar, e eu penso assim, mais no abdômen e sangue, de lembrar o último fator, né, o 7º fator, seria sangramento ativo, exceto menstruação e discrasias sanguíneas, tá? Então, coisas que poderiam me preceptar hemorragias. Trazendo aqui as contraindicações relativas, então é aquele caso que eu tenho que pesar na balança se vai valer a pena o risco ou não. Então, um paciente que está com uma hipertensão arterial ainda não tão bem controlado, com uma pressão acima de 180 por 110, então às vezes, já liga o tridil ali, baixa um pouquinho mais rápido, para ter essa pressão mais ali na mão. Uma cirurgia mais recente, com menos de 3 semanas, histórico de sangramento gastrointestinal no último mês, doença hepática crônica, a gente sabe que esse paciente hepatopata, ele tem um maior risco de sangramento, gravidez do puerpério recente também, ele é relativo, tá? E o uso de streptokinase, que a gente sabe que induz a formação de anticorpos e diminui a eficácia do medicamento, certo? Como calcular a dose de trombolítico? Eu vou deixar aqui para vocês, vai ser conforme o peso, depois vocês olham com calma, mas de antemão eu já digo para vocês que tem facilmente isso na bula, tá? Então não precisam ficar desesperados tentando decorar a dose. O que é importante eu saber? Fiz minha fibrinólise. Como é que eu vou avaliar se deu certo ou não?
eletro e quadro clínico. Então, quadro clínico se houve melhora da dor e eletro eu vou avaliar algumas coisas. Então, eu tenho que fazer uma reavaliação do meu eletro após 60 a 90 minutos e eu vou preencher os critérios de sucesso de reperfusão se houver uma redução no meu maior supra de ST, ali, meu maior supra desenvolvimento de ST, eu tenho que ter uma redução em pelo menos 50% nesse desnível do ST. O paciente também vai ter uma melhora da dor, pode ocorrer a arritmia de reperfusão, né, que o mais frequentemente aí vai ser o RIVA, que é o ritmo idioventricular acelerado, e vai acontecer o washout, que é o pico precoce dos marcadores de necrose miocárdica. Então, revisitando o caso clínico do Carlos, a gente viu que é um infarto com supra, que esse é um padrão de eletro de oclusão de DA proximal, tá? Então, é um infarto anterior extenso. Ele apresentava uma dor torácica tipo A, então uma dor definitivamente anginosa, uma dor que convence a gente. Na prescrição, deixamos ele de dieta zero, né? Como era um serviço secundário, ele não ia ter condições de ser submetido à angioplastia dentro dos 120 minutos. Então, o que a gente fez para ele? A gente fez as derivações suplementares, ele não tinha infarto de VD, então, e nem estava hipotência, então foi possível iniciar aqui uma bomba de tridil. Deixamos a critério uma noradrenalina e uma dobuta, como ele chegou em KILIP-2, poderia ser que ele evoluísse para um quadro de necessidade de inotrópico e de vasopressor. Por hora não foi, só deixamos a critério. Prescrevemos o AS dose de ataque, 300 mg, já que ele tinha menos de 75 anos, e prescrevemos o clopidogrel de 300. Fizemos a enoxaparina EV de 30 mg, após 15 minutos iniciamos a dose de manutenção, que foi 60 mg, de 12 em 12 horas, porque ele tinha aproximadamente 60 quilos. E para esse peso de 60 quilos, a dose da tenecteplase é de 35 mg, que fizemos em bolos também. Deixamos um cheirinho de enalapril para ele, começamos com uma estatina de alta potência e deixamos um protetor gástrico, que foi o pantoprazol. Lembrando que a gente evita, na medida do possível, o omeprazol quando a gente prescreve o clopidogrel, por também ter uma ação de interação medicamentosa. In vitro, tá? Deixamos aqui a perfumaria de pironona da centrona, lembrar de controlar a glicemia, né? Então deixamos um esqueminha aqui de insulina, critério, cabeceira elevada, o oxigênio só vai entrar se ele saturar, repouso absoluto no leito, tem que ficar monitoração contínua, pedimos eletro de 12 derivações, pedimos com 60 e 90 minutos após a terapia fibrinolítica, foi solicitado os exames iniciais com a parte de hemograma, coagulograma, função hepática, função renal, né, e a troponina. Pedimos também o ecocardiograma transtorácico, de quebra já pedimos também um Doppler de carótidas, já que se ele tem atomatose cardíaca, existe uma chance dele ter uma ateromatose aí na região, né, das carótidas. Pedimos o cateterismo para ele e deixamos os cuidados de enfermagem. Então, pessoal, chegamos aqui, né, nos finalmente aqui da nossa aula. Eu vou deixar para vocês aí à disposição o nosso mapa mental para a gente estar revisitando, relembrando e consolidando os conteúdos discutidos aqui na nossa aula. Então, eu vou deixar 2 mapas mentais aí para vocês, tanto o de síndrome coronariana com supra de ST, quanto o sem supra de ST, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado a aula, nós colocamos aí nossas referências bibliográficas e não se esqueçam do nosso lema, que o conhecimento é o que expande o cuidado, investir na educação médica é investir na saúde de todos nós. Até mais!